Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse mais novo curso aqui do Isubra. Eu sou o Dr. André Lopes e eu preparei esse material científico e totalmente aplicável no dia a dia da educação física e da nutrição para instrumentalizar você de maneira obviamente baseada em evidências a respeito desse assunto, que é um assunto extremamente interessante. A maioria das pessoas procuram profissionais da saúde na educação física, na nutrição, a fim de perder um pouco de peso, perder um pouco de gordura corporal. Então esse é o nosso objetivo, com este curso, te instrumentalizar, te ensinar algumas coisas referentes ao metabolismo energético, as abordagens dietéticas, as abordagens de ciência do exercício físico, para que você possa construir de maneira eficiente as suas abordagens com os seus pacientes e com as pessoas que contratam os seus serviços. Então vamos começar do começo, vamos começar no início trabalhando esse assunto que é bem bacana, é bem interessante. Eu vou fazer uma abordagem onde eu vou relembrar algumas coisas interessantes sobre o metabolismo das gorduras. Então nosso primeiro slide que vai trazer informação para vocês é esse que está aparecendo agora na tela. Esse slide que está aparecendo aqui, eu estou trazendo um fundo que está representando o tecido adiposo. Você pode notar que esse tecido, esse fundo, essa imagem, ela está mostrando pequenas bolinhas. Essas bolinhas são, na verdade, adipócitos. Adipócitos são as células de gordura. No nosso tecido adiposo, tanto o subcutâneo quanto o visceral, são essas células que nós temos que armazenam a gordura de forma geral. Isso, o conjunto dessas células de adipócitos, né? Então diversos adipócitos, nós chamamos de tecido adiposo. E é esse tecido adiposo que interage fisiologicamente com vários aspectos relacionados à nossa saúde e ao nosso desempenho físico de forma geral. Vamos dar uma olhada nessa questão do tecido adiposo. Se a gente for olhar a literatura mais atual, nós trazemos este tecido adiposo como um órgão. Exatamente, o tecido adiposo ele passa a ser um órgão que é um órgão-chave para a regulação do metabolismo de forma geral. Antigamente, nós tínhamos ele apenas como um reservatório de energia. Hoje, devido às pesquisas científicas, nós vemos que ele age mais como um órgão do que apenas um reservatório de energia, um reservatório de gordura. Então, ele desempenha um papel fundamental e chave no metabolismo do sujeito humano. E é isso que nós vamos dar uma olhada de forma geral. Então, claro que esse órgão ele tem uma função de armazenamento de energia. Nós usamos a gordura que está armazenada no tecido adiposo quando nós temos um déficit energético em 24 horas e também em várias situações do dia a dia, principalmente situações onde a necessidade da velocidade do fornecimento de energia é um pouco menor. Por exemplo, quando a gente está dormindo, a gente tem uma maior incidência da utilização do metabolismo das gorduras. Quando a gente está sentado, agora você está sentado assistindo essa videoaula, você está tendo uma predominância do metabolismo das gorduras. E é isso que a gente tem ele como armazenamento de energia, um contribuinte para essas questões energéticas. Depois, o que torna este tecido um órgão endócrino é essa questão da produção de duas fontes interessantes de substâncias. As adipocinas ou adipoquinas, depende muito conforme a gente vai ver na literatura, e fatores proteicos. Essas adipoquinas ou adipocinas, elas também estão relacionadas com a proteção de alguns fatores fisiológicos. Nós vamos ver um pouco mais para frente. E fatores proteicos que podem ser anti-inflamatórios e pró-inflamatórios. Anti-inflamatórios que combatem a inflamação e pró-inflamatórios são aqueles que promovem a inflamação. Então, nesse slide do tecido adiposo, nós temos alguns pontos importantes a serem anotados. Primeiro, o tecido adiposo é composto por adipócitos, que são as células que armazenam a gordura. Esses adipócitos, eles não são 100% gordura. Eles têm um percentual de gordura que pode variar de 50% a 90% do conteúdo do adipócito, dependendo se o sujeito é magro ou se o sujeito é obeso.
E ele também tem estruturas como núcleo, mitocôndrias, tem água, tem um monte de coisa ali dentro também que compõe esse tecido adiposo de forma geral. O tecido adiposo, então, ele é considerado como um órgão, ele não é mais apenas armazenamento de gordura, de energia, mas também um órgão, e esse órgão, ele tem características endócrinas, produzindo as adipocinas e os fatores proteicos, anti-inflamatórios e pró-inflamatórios. Então veja, nesse slide agora você já aprendeu um monte de coisa bacana a respeito de tecido adiposo. Vamos passar para o próximo slide. Não esquece de fazer essas anotações. Isso tudo é muito importante para a construção do conhecimento nesse curso e a aplicabilidade lá na frente nas questões relacionadas à dieta e exercício físico de forma geral. Vamos lá. Então o tecido adiposo, ele atualmente, ele é relatado, ele é propelido na literatura com uma função parácrina. Então ele é um órgão endócrino e também parácrino. O que isso significa? Significa que ele solta substâncias que vão no sangue e que agem em outros tecidos, função endócrina, e também parácrino, que ele faz a interação dentro das próprias células. Então nós temos substâncias que são produzidas pelo adipócito que interagem em outros adipócitos também. Então por isso nós chamamos de função o órgão endócrino parácrino. Ele se comunica com outros tecidos fora do tecido adiposo e também se comunica entre ele mesmo, entre as células do tecido adiposo, beleza? Dentro disso nós vamos ter as adipocinas. Lembra que nós falamos sobre elas? Nós temos a leptina, que é a mais conhecida de todas. Nós temos a adiponectina, nós temos a resistina, a apelina, visfatina, vaspirina e omentina. Nossa, bastante coisa. Sim, é bastante coisa mesmo. Isso eu trabalho um pouco mais, todas essas adipocinas, no módulo extra que eu vou colocar aqui nesse curso, tá? Vai ter um módulozinho que vem de outro curso, que é o Aspectos Fisiopatológicos da Obesidade, que é um curso excelente, que trata sobre os aspectos bem da fisiologia de toda essa questão da obesidade. Eu vou colocar um módulo aqui extra no curso, que é um módulo que trata sobre leptina, adiponectina, resistina, apelina, omentina, explicando um pouquinho mais. Mas o que nós temos que entender desse slide? Primeiro, é um órgão endócrino parácrino. Produz substâncias que saem dele, vão no sangue e interagem com outros tecidos. E também parácrino, produz substâncias que vão agir nas células vizinhas do próprio tecido adiposo. Quais são essas substâncias? As adipocinas, que são essas listadas aqui que você vai assistir melhor no outro módulo que eu vou colocar extra aqui para você. Essas adipocinas, elas estão sendo mostradas ali, a função delas. Qual é a função delas? Regulação do metabolismo e controle da ingestão calórica. Opa! Estamos começando a entrar nos processos fisiopatológicos, fisiológicos do emagrecimento. Por quê? Porque se essas substâncias produzidas no tecido adiposo, elas atuam na regulação do metabolismo, ou seja, gasta mais ou menos calorias, produz mais ou menos substâncias e também controla o quanto a gente ingere de calorias, automaticamente nós vamos ter impacto desse tecido adiposo nos processos de ganho de massa gorda e nos processos de perda de massa gorda. Então, tudo está interligado. Como que o tecido adiposo interage nessas relações de emagrecimento ou de ganho de gordura corporal. Então esses são os pontos interessantes relacionados a esse slide aqui que está mostrando para vocês. Show de bola! Então agora nós chegamos a uma parte um pouquinho mais aprofundada, que nós vamos discutir. Lembra? Nós falamos uma listinha de adipocinas? Agora eu vou conversar sobre cada uma dessas adipocinas. Só que a conversa sobre essas adipocinas nós vamos fazer no próximo vídeo. Então esse primeiro vídeo agora teve 10, 11 minutos, você já teve bastante informação para anotar, você vai assistir novamente esse vídeo de 10, 12 minutos, você vai rever os pontos importantes, vai fazer as anotações. Quando você terminar de assistir a segunda ou talvez a terceira vez, você volta e vai assistir o segundo vídeo. No segundo vídeo eu vou falar sobre tecido adiposo, vou continuar falando sobre isso, porém nós vamos
nós vamos desmontar cada uma dessas substâncias que foram faladas ali, as adipocinas, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Eu vou tomar um cafezinho e já volto. Falou!